A paz do Senhor Jesus. Quero nesse momento levar uma orientação que uma irmã me pediu aqui na minha página no Face, dentro do comentário. Ela pediu para que eu explicasse a carta de Romanos, no capítulo 7, no versículo 15 ao 18, que diz assim: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Aí Paulo vai dizer, versículo 16: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Versículo 17, Paulo vai dizer: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita o bem. Aí ele vai dizer: não habita bem algum na minha carne. E com efeito, o que está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E aí a irmã me pediu para eu explicar esse texto aqui para ela, para levar uma explicação nesse texto de Romanos, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 18. Bem, a gente, para entender esses três versículos, 15, 16, 17, 18, nós precisamos conhecer o contexto. Nós precisamos examinar o que estava acontecendo ali, qual foi a circunstância que Paulo falou isso, para a gente poder entender e aplicar aquilo que o texto está nos ensinando, que Paulo está se referindo. Bem, se a gente for analisar aqui o capítulo 7, de Romanos, Paulo ele vai tratar sobre a obra da carne, comportamento, a direção da carne. Paulo vai mostrar que tal direção não é boa, não agrada a Deus, não se submete a Deus. Dentro desse capítulo 7, Paulo ele vai tratar, não é, sobre a lei que opera em nós, a lei da morte. Por que a lei da morte que opera em nós? Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Paulo vai tratar sobre a lei que leva à morte, que nos condenou. Que lei é essa? O pecado, meu irmão. O pecado que condena. Deus estabeleceu a lei para punir o pecador. E em nós opera a lei que nos leva à morte. Paulo está falando de quê? Paulo está se referindo de quê aí? Sobre a natureza humana. Esse corpo que nós habitamos aqui na terra, que ele só pende para o desejo da carne, que é contra a vontade de Deus. Essa natureza humana não se submete mais à vontade de Deus, está corrompida. Só vamos ter uma natureza, um corpo incorrupto, quando a gente sair desse corpo. É por isso que Paulo diz: desejo ansiosamente deixar esse corpo para habitar com o Senhor, porque nós não vamos à presença do Senhor enquanto estamos nesse corpo. Vivemos por fé e não por vista. A redenção do corpo vai se dar no arrebatamento, quando Jesus vier nos buscar. Aí se dará a redenção do corpo. Daqueles que estiverem mortos, os corpos vão ressuscitar glorificados. E nós que estivermos vivos, nessa ocasião, vamos ter o corpo transformado, para poder assim estar com o Senhor na eternidade. Enquanto isso não acontecer, os que morreram em Cristo estão os seus espíritos aguardando em um local ante a ida direto ao Senhor, aguardando a ressurreição. É um local que fica os espíritos descansando até a ressurreição do corpo, os que morreram. E nós que estamos vivos, aguardamos a vinda de Jesus, que vai ser o momento em que vamos ter o corpo transformado para ir até o Senhor e estar com Ele na eternidade, junto com os que
tiveram o corpo ressuscitado para sempre estar com o Senhor na eternidade. Então a irmã me pediu para eu levar uma instrução. No capítulo 7 de Romanos, ela especificou o texto do versículo 15 até o 18. E eu estou lendo aqui, estou explicando o contexto desse texto, que ele não fica só no capítulo 7. Esse contexto aqui, ele vai para o capítulo 8 também. É importante a gente ler o capítulo 8 também, para poder ter uma compreensão melhor do capítulo 7 do que Paulo está falando. Quando Paulo diz assim: se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. Paulo disse: o bem que eu quero eu não faço. Quando penso que não, estou praticando mal. Paulo vai dizer, versículo 15, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. O que é que Paulo está dizendo aqui? O que faço não aprovo. Comportamentos que Paulo tinha, que não agradava a Deus. Paulo agia de tal forma, mas não aprovava mais aquilo, porque no seu interior, ele queria sempre estar fazendo a vontade de Deus, sempre estar se negando. Mas entendam uma coisa, meus irmãos, enquanto estivermos neste corpo, vamos errar, vamos pecar, vamos viver situações que não agradam a Deus, por não vigiar. O que Deus quer de nós é que nós se esforcemos a não se deixar levar a viver na prática do pecado. Deus sabe que vamos pecar. Enquanto estivermos aqui no corpo, vamos pecar ainda. Por isso que Jesus disse: vigiai, o espírito está pronto, mas a carne, o corpo, ainda é fraco, ainda se deixa levar pela corrupção. Só vamos estar num corpo glorificado, incorrupto, quando ser transformado. Deu para entender? Então Paulo está dizendo, quando eu penso que não me pego fazendo mal, como? Pensando alguma coisa, alguma atitude, algum comportamento, porque nós vamos pecar ainda. Só não podemos pecar voluntariamente, voltar à prática do pecado. Aí nos leva à queda, nos leva a cair da graça, que eu vou mostrar aqui depois, que o homem que está na graça, ele pode cair. A Bíblia ensina isso. Vou mostrar aqui depois. Então a irmã me pediu para que eu falasse um pouco desses textos que ela me deu, Romanos 7, 15 ao 18, e eu estou trazendo uma exposição aqui do contexto geral, do capítulo 7, capítulo 8. Paulo vai dizer, no versículo 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Paulo diz, olha, eu estou praticando isso, mas eu não quero, não é certo. Porque a lei, quando diz assim, não adulterás, não matarás, não se prostituirás, não darás falso testemunho, a lei está trazendo o que é bom, para nos corrigir a não praticar transgressão, e advertindo o transgressor da sua consequência. A lei é boa, só que a lei trouxe para o homem o conhecimento da sua transgressão, e logo mostra ao homem a punição. É o que Paulo está dizendo aqui. A lei é boa. Eu já estou em Cristo, não tenho mais prazer no pecado. Eu já estou em Cristo, não tenho mais satisfação em viver a vida contrária à vontade de Deus. Eu já estou em Cristo, quero viver aquilo que agrada a Deus. Quem está em Cristo, quem é nova criatura, não tem mais prazer no pecado. Vai pecar? Vai. Vai errar? Vai. Mas não tem mais prazer. Essa é a diferença. Sabe por quê? Quando a Bíblia diz assim, quem é de Deus não peca, quem peca é do diabo, porque quem é de Deus tem nele a semente que não lhe deixa pecar. Isso fala de quê? Do Espírito Santo, que não nos conduz mais ao pecado. Mesmo que a gente erre, o Espírito Santo que está em nós, nos guiando pela palavra, ele vai nos fazer olhar para a palavra e dizer, não, isso não condiz, isso não é certo, isso não agrada a Deus. É o Espírito Santo. Porque o homem natural está nem aí para o pecado. O pecado para ele não tem nenhuma seriedade, nenhum problema. O homem natural que ainda não foi transformado. Só quem resiste, só quem entristece, só quem não tem mais prazer na prática do pecado, é aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque foram restaurados seu entendimento. O corpo não. O corpo permanece julgado pelo pecado. Vamos receber
a redenção do corpo ainda quando Cristo voltar. Mas estamos no corpo, já com a alma e o espírito transformado, restaurado, purificado. Mas o corpo ainda não. É por isso que Jesus disse, vigiai. O espírito está pronto, mas o corpo, a carne, é fraca. Por isso que Jesus disse, tem que perseverar até o fim, para não ceder do desejo da carne e voltar a viver nela, que é a prática do pecado que aborrece a Deus. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Não ama o Pai, aborrece, constitui-se inimigo de Deus. Tudo que o mundo oferece, a nossa natureza pecaminosa que vivia, tem prazer nisso. É por isso que a gente tem que fazer o que Jesus disse, negar-se a si mesmo, renunciar, lutar contra o nosso desejo, a concupiscência da carne, porque não estamos mais escravos dela, cedida no pecado, porque fomos transformados o nosso entendimento. Temos que perseverar e ser fiel a Deus, negando-se. Isso é uma atitude nossa, do nosso interior. Amém? Então, quem é de Deus não pode pecar. Não pode continuar na prática do pecado. Não tem esse negócio de dizer, irmão, olha, o cara está em Deus, mas o cara está vivendo na prática do pecado porque ele é fraco. Então é mentira. Digo fraco, eu sou forte. Em Cristo, eu posso resistir o pecado e não voltar a viver a prática dele. Se eu voltei a viver a prática do pecado, é porque eu não estou em Cristo. Quando a palavra diz que aquele que é de Deus não peca, é no sentido de não vive mais na prática do pecado. Não é mais escravo do pecado. Porque agora ele foi liberto e tem nele a semente de Deus, gerada pela palavra, que é o Espírito Santo, que está em nós, nos garantindo, nos selando e nos fortalecendo com o fruto do Espírito para vencer os desejos, a obra da carne. Então a irmã me pediu, uma irmã aqui no Face, me pediu para eu explicar Romanos 7, 15 ao 18. Então estou mostrando, irmão. Paulo está dizendo, bem que não quero, se faço bem. Ele vai dizer assim, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Paulo está se referindo aí dentro da natureza humana, quando ele pensa que não, já está fazendo. Aí versículo 18 ele vai dizer, versículo 16. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Paulo está dizendo, olha, eu tenho ainda essas atitudes que me levam a pecar contra Deus, mas eu não quero mais ver isso. Eu não tenho mais prazer nisso. Eu luto contra isso. Eu não me rendo mais a isso. Deu para entender? Então Paulo está falando sobre isso aqui. A lei é boa, corrige e pune todo que pratica o mal diante de Deus. E eu quero praticar o bem. A lei é boa, não é ruim. No versículo 17, Paulo vai dizer, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, na minha carne. O pecado que habita em mim, Paulo já foi remido dos pecados na alma, mas o corpo ainda está dentro da consequência do pecado, não foi transformado ainda. Por isso que Paulo vai dizer, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, a minha carne. Não é eu mais no meu interior. É a carne que é a natureza do pecado caída, que me leva a tomar atitude que não agrada a Deus. Quando eu penso que não estou fazendo, mas eu não tenho mais prazer nela. Eu luto contra ela, eu resisto a ela, eu nego a ela. Deu para entender? Deu para entender o que Paulo está falando aqui? Aí Paulo vai, agora para você entender isso, leia a Bíblia. Não fique presa só num texto isolado. É preciso conhecer o contexto geral. É preciso entender por que aquele texto está ali trazendo aquela orientação. Através do contexto. Se a gente for para o capítulo 8, Paulo vai estar falando sobre a natureza caída, a carne, para a gente não andar nela, senão a gente volta à morte. A gente separa-se de Deus. Inclina-se para a morte. Quem anda na carne não agrada a Deus. Nós temos que andar no Espírito. E no Espírito é andar na vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo que já está em nós. Nós não somos mais homens naturais. Nós temos o Espírito de Deus. Essa é a diferença daqueles crentes natural que não têm o entendimento das coisas espirituais, porque são carnais. Eles não são natural.
Isso quer dizer, não foram restaurados, não foram transformados, o seu entendimento, não foram vivificados para uma vida com Deus, porque não são templo e nem morada de Deus ainda, porque o Espírito Santo não habita neles. Eles se converteram, não foi do interior, foi do intelectual. Eles foram convencidos dentro de uma visão material, intelectual. Eles não teve a transformação pelo Espírito. No capítulo 8, Paulo vai falar sobre isso. Andar em santidade é andar em Espírito, para não cumprir o desejo, a vontade da carne. Olha o que Paulo vai dizer aqui no versículo 1. Vamos ler o versículo 1 para a gente entender. Meu irmão, não fique preso num texto isolado. Conheça o contexto, conheça a carta. Eu poderia aqui falar qual foi o propósito de Paulo escrever a carta aos Romanos e citar qual o objetivo de cada capítulo que ele fala. Então não fique preso num texto isolado. Aprenda a examinar. Examinar a Bíblia, examinar as Escrituras, não é pegar texto isolado e aplicar o que a gente entende. É compreender. Então veja que Paulo vai dizer, para a gente entender melhor o capítulo 7, o que ele vai dizer no versículo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vejam só. Para os que estão em Cristo Jesus. Aí, na sua Bíblia pode ter, na minha também, tem um complementar que diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam no Espírito. Só que esse complementar não tem no texto original. E eu vou dizer por que não tem no texto original. Sabe por quê? Porque não tem lógica. Alguém que está em Cristo andar na carne. Se está na carne, é porque não está em Cristo. Deu para entender? Então o texto vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí Paulo vai dizer: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus? É a justificação em Cristo, que me livra da condenação da lei, que condena o transgressor pelo pecado cometido. Deu para entender? Aí Paulo vai falando aqui, versículo 3. Porquanto o que era impossível para a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne e do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Deus enviou Jesus na natureza humana, para que, como homem na natureza humana, ele vencesse o pecado, para nos dar a vitória, nós pecadores, pela vitória dele. Ele foi o justificador de todos nós que crê nele, para nos livrar da sentença da lei do pecado, que é a condenação eterna. Aí, vamos ler mais um pouquinho para entender. No versículo, olha o que diz o versículo 6. Eu estou lendo Romanos 8, trazendo a explicação aqui para uma irmã que me pediu, lá de Romanos 7, do versículo 15 ao 18. Eu já expliquei, estou aqui complementando a explicação através do contexto geral. Capítulo 8, para a gente entender também, porque o texto que ela me deu do versículo 7 está dentro do contexto no capítulo 8. E Paulo vai dizer assim, capítulo 8 de Romanos, versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Inclinação da carne é aqueles que satisfazem o desejo da carne. Inclinação do Espírito é aqueles que vivem no Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus, negando o desejo da carne. Deu para entender aí? Aí ele vai dizer, olha o que ele diz no versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é, meu irmão, eu chamo sua atenção para esse texto que eu vou ler aqui para você. Olha o que Paulo diz. Escute só. Eu falei aqui que quem está na carne, logo não está em Cristo. Não tem como alguém estar em Cristo e andar na carne. Quem está na prática do pecado, até agora, não conheceu Jesus.
Porque quem foi restaurado por Cristo não vive mais na prática do pecado, mas quem foi restaurado verdadeiramente no interior. A restauração é no interior. A restauração do corpo vai ser na vinda de Jesus. Olha o que Jesus, olha o que a palavra vai dizer aqui. Vou ler de novo. Romanos capítulo 8, versículo 8. Diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem vive na prática, na direção, na concupiscência, na carne, dessa natureza caída, não agrada a Deus. Escute agora, ei! Eu chamo sua atenção para o versículo 9 do capítulo 8 de Romanos. Olha que importante observação e advertência para nós. Olha o que Paulo diz, Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne. Vocês não estão na carne. Escuta aí. Ele vai continuar dizendo. Mas no Espírito. Se é, olha a condição que Paulo dá. Olha a condição que Paulo mostra. Para você estar no Espírito, você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Não é ter o intelectual, conhecer dentro da sua inteligência intelectual. Nós temos que ser guiados em Espírito. E pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Vou voltar à leitura, porque é muito importante você entender isso. Paulo vai dizer, Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Prestem atenção que diz o texto. Vós, vírgula, um espaço. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Para você ser de Deus, não é você estar dentro de uma igreja. Para você estar em Deus, não é tendo a carteira de membro de uma instituição religiosa. Para você ser de Cristo, não é você ser de uma denominação. Olha, escuta, aprende, observa, vigia. Olha o que diz a palavra de Deus. Vou repetir de novo e vou explicar, porque isso aqui é muito sério. Muitos precisam ser advertidos. Nós que estamos na direção do Espírito, não somos naturais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, não tem a esperança do céu, não tem a certeza da comunhão com Deus, não tem a alegria da salvação. O homem natural, as coisas do Espírito é loucura para ele. Por isso que muitos estão dizendo aí que Jesus já veio, que não tem juízo, que não existe o diabo, porque isso só podemos ter a certeza e a convicção pelo Espírito. Não é pelo intelectual, estudando a Bíblia no lado intelectual. Olha o que disse Paulo, a palavra de Deus. Eu não estou aqui trazendo minha interpretação. Eu não estou aqui trazendo minha linha de pensamento. Eu não estou aqui trazendo o que eu aprendi na igreja, com o pastor, com o pregador, com A, B ou C. Eu estou trazendo aqui a palavra e mostrando a vocês o que a palavra nos ensina. Vou ler de novo. Romanos 8, 9. Escutem o que diz a palavra. Eu vou ler direto, depois eu vou explicar. Paulo vai dizer: vós, porém, não estáis na carne, na natureza, escravizado nela ainda. Não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pode ser de quem quiser. De Deus não é quem diz que é de Deus. De Deus é quem está selado pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer aos irmãos: irmãos, não andem na carne. Não se deixem levar pelo domínio da carne. Esforcem-se. Sejam conduzidos pelo Espírito. Quem está na carne não agrada a Deus. Quem está na carne, quem se inclina para a carne, se inclina para a morte e não para a vida. Mas vocês, meus irmãos, não estão mais na carne. Por quê? Porque Cristo já habita em vós. Cristo já
fez de vós nova criatura. Cristo já restaurou o vosso espírito, livrando vocês da escravidão e da servidão dos desejos natural do homem, natural da carne, corrompido pelo pecado. Aí Paulo vai dizer, se é que o Espírito de Deus habita em vós, porque se o Espírito de Deus não habita em vós, vocês ainda estão na carne. Não adianta viver santidade, devoção, prática religiosa, não adianta ir para culto, não adianta viver trabalho de igreja, não adianta viver sacrifício, flagelo, penitência. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus. Você pode ser da igreja A, B ou C. Você pode ser discípulo, seguidor do pastor A, B ou C. Não é de Cristo. Só é de Cristo. Só segue a Cristo. Só é discípulo de Cristo. Só está na promessa com Cristo. Só tem a esperança da vitória com Cristo. Quem está selado pelo Espírito Santo. Rapaz, isso é muito sério que Paulo vai dizer. Vós, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se é condicional. Por isso que eu vejo muito crente, eu digo, meu Deus, abre os olhos dele, liberta ele, porque o entendimento dele é carnal. Dá para perceber, quem é espiritual discerne tudo, e de ninguém é discernido. Nós, espiritual, conhecemos quem está dentro da verdade ou não. Quem é convertido ou não, pelas suas obras. Aliás, perdão, pelos seus frutos. Esse fruto que Jesus falou, pelos frutos conhecerás as árvores, não é o fruto da vida formal, da aparência, da vida religiosa. É o fruto do entendimento, do conhecimento, das atitudes, daquilo que você apoia, ou rejeita, ou diz, ou pensa, ou afirma, nos valores, nos preceitos. Se você mostra tudo contrário à palavra, logo é mostrado que você não está em Cristo. É muito sério, viu, irmão? Quando Jesus diz, conhecei as árvores pelos frutos, Jesus não está falando de fruto religioso, de vida religiosa, de formalidade, não. Fulano vai para a igreja todo dia, fulano usa paletó e gravata só, fulano não tem maquiagem, fulana não usa brinco. Isso mostra que ela é de Deus. É não, amiga. É não, amigo. É não, meu irmão. Quem é de Deus não se conhece pela aparência. Quem é de Deus se conhece pelo fruto. E o fruto é o entendimento, é o interior, é as atitudes, é as afirmações, é o conhecimento. Muita gente bonitinho na formalidade religiosa, mas não tem entendimento nenhum de Deus. Não tem entendimento nenhum de Deus. E Paulo vai dizer, vocês só estão em Cristo, vocês só são de Cristo se tiver o Espírito de Cristo. Se não tiver, não é dele. Aí Paulo vai dizer aqui no versículo 10. E se Cristo habita em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O meu corpo está morto por causa do pecado, mas o meu espírito já foi restaurado, já vive, já está em comunhão com Deus. Vida fala disso, de comunhão, por causa da justiça de Cristo, que me justificou quando eu criei nele, recebi o Espírito Santo de Deus. O corpo está morto, porque eu não vivo mais para satisfazer o desejo desse corpo, dessa natureza pecaminosa. A mentira, os sentimentos perversos, mal, egoísta, hipócritas, oportunistas, facciosos. Eu não tenho mais prazer nisso. Minha mente deseja coisas erradas, deseja, mas eu luto contra esses desejos. Eu olho para a situação que não agrada a Deus, olho, mas eu não me deixo dominar. Eu luto para resistir essa atração da carne. É isso que nos faz estar em Cristo, porque somos transformados e aptos para vencer o pecado e resistir à tentação, pelo qual esse corpo, essa natureza é levada, inclinada, porque só vamos ser perfeitos,
Só vamos sair desta natureza caída, pecaminosa, que ainda está sujeita ao pecado, quando for transformado, quando receber a restauração do corpo. Amém, irmão? Deu para entender? Eu não sei se a irmã que vai assistir esse vídeo vai ser de grande utilidade para tirar a dúvida dela. Não sei se vai ajudar, mas eu creio que vai sim, porque eu estou levando para ela uma explicação dentro da palavra, dentro do contexto. Não estou preso a um texto isolado. Paulo está falando que ele ainda está no corpo. Paulo ainda está na carne. Paulo ainda se pegava fazendo mal. O mal é situações que não agradam a Deus. Pode ser atitude, pensamento, intenção, ação, reação. Paulo diz, quando eu me pego, estou fazendo mal. O bem que eu quero, eu não faço. É nesse sentido. Tá bom, meu irmão? Então fica essa explicação aí.